Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero aproveitar que os irmãos estão sob os pés. Vamos fazer menção da palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 4, irei ler até o versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Todos encontraram? Diz amém. Vamos fazer a leitura. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchias. Cheias vasilhas, disse ela um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Podeis vos assentar, irmãos. Eu trago o abraço do meu pastor, mas da minha pastora, a pastora Lourdes, e o pastor Eurípides. E quero agradecer a pastora Dalva, que me fez esse convite, a pastora Joelma, por confiar, a nós, a esta palavra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos: nós podemos viver milagres em tempo de crises. Porque essa mulher, ela estava passando por uma crise naquela época, em sua vida. Como hoje, irmãos, é o culto de 100 horas, e também é o culto de domingo, que se intitulado é o culto da família. Aqui fala de uma família que servia ao Senhor. Porque aquele homem, ele era profeta, ele era um dos discípulos de Eliseu. Então aquele homem, aquela casa conhecia Deus. Eles conheciam o poder de Deus. E veio aquele homem a falecer. E naquela época, como a lei de Moisés permitia que quem tinha uma dívida e não tinha como saldar a dívida, os seus filhos eram levados para saldar aquela dívida. Hoje, irmão, graças a Deus não existe isso mais, Porque senão estaria muito difícil para nós, Porque quem é que não tem uma dívida? Porque nós vivemos, irmãos, hoje, e nós não imaginamos que amanhã não poderemos estar aqui. Porque nós fazemos planos, é errado? Não, não é errado. Porque se nós estamos vivos, nós fazemos planos, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas a palavra do Senhor nos alerta através dessa palavra aqui, que mesmo que nós façamos planos para amanhã, para depois da manhã, porque nós temos o costume de todo o início de ano, projetar o ano que vai se iniciar. E nós fazemos projetos. E muitas vezes nós colocamos esses projetos na mão do Senhor. E nós nunca devemos esquecer que o nosso projeto, ele tem que estar alicerçado no Senhor, sim. Porque os nossos projetos, muitas vezes, não são os projetos do Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos algo e falamos: Deus não me abençoou. Deus abençoou sim. Você que não ouviu a voz do Senhor quando Ele te disse: o projeto para ti é isso. Muitas vezes nós queremos só projetarmos coisas aqui nessa vida terrena. Mas o Senhor tem muito mais para nós. Hoje foi falado muito sobre a questão de nós nos prepararmos para ir para o céu. Hoje, desde manhã, estou ouvindo essa palavra.
Porque o Senhor tem nos alertado todos os dias que o Senhor vem buscar uma igreja preparada. O Senhor vem buscar uma igreja que esteja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue, ele já existe porque ele foi derramado ali na cruz do Calvário. Ele foi derramado ali na cruz do Calvário por mim e por você. E é uma escolha minha, é uma escolha sua ser lavada por esse sangue. É uma escolha nossa deixar-nos ser lavado. O Senhor está na casa. Todos os dias nós cantamos, eu marquei um encontro com Deus. E todos os dias o Senhor vem aqui na casa. E muitas vezes, irmãos, nós cantamos. Às vezes mecanicamente. Porque eu já acostumei tanto a cantar, já sei o hino de cor e salteado, então eu vou cantar ele. Mesmo que você cante e fale, eu marquei um encontro. Mesmo que você não esteja aqui, de corpo e alma e espírito, mas o Senhor está aqui nessa noite. Porque diferente de nós, o Senhor, Ele honra os compromissos dEle. E o Senhor está na casa. E muitas vezes nós cantamos, Senhor, eu quero te adorar. Senhor, desce na casa, me enche. Mas será que nós estamos abrindo nosso coração? Será que realmente nós queremos ser cheios? Será que nós realmente queremos nos entregar de corpo e alma e espírito? Será que queremos? Muitas vezes nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se o Senhor Jesus falar para você, se Ele te avisasse, hoje eu vou te buscar. Será que você iria falar assim, não Senhor, pode me buscar hoje sim? Não, muitas vezes nós queremos falar assim, eu quero ver meus filhos crescerem. Eu quero ver meus filhos formarem. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos. E muitas vezes nós não estamos preparados. E aquele profeta, irmãos, ele viveu a vida dele dedicada ao Senhor. E provavelmente ele ensinou para a família dele quem era o Deus que ele servia. E aquela mulher ali também, ela conhecia o Deus que o esposo dela servia. Tanto que quando aconteceu tudo aquilo ali, ela foi procurar quem? Ela foi procurar o profeta. Ela não foi lá no vizinho falar para ele, falar assim, meu marido morreu e agora ele era lá da igreja, ele vivia enfurnado lá na igreja, ele vivia falando de Deus e ele me deixou uma dívida e agora o que é que eu vou fazer? Não. Ela foi na pessoa certa. Ela foi no profeta e ela falou para ele, o teu servo, meu esposo, servia ao Senhor. Ela sabia que ele servia ao Senhor de todo o coração. Ela sabia que ele tinha um bom exemplo em casa. Ela sabia que ele era cristão não só lá onde ele estava, pregando a palavra do Senhor, levando o evangelho do Senhor, mas ela sabia que ele era cristão dentro da casa dele. Então foi por isso que ela foi lá. E o mais lindo, irmãos, é que o Senhor cuida de nós de uma forma tão especial. E quando o Senhor usou aquele profeta para falar para ela, o que você tem em casa? No momento que ela respondeu, eu não tenho nada. Mas eu tenho uma vasilha, uma pequena vasilha, uma botija de azeite. Irmãos, nós todos temos algo. Por mais que nós não achamos que temos nada, mas ainda existe uma botija cheia de azeite. Ou talvez ela não esteja cheia, talvez ela esteja até pela metade, mas você tem uma botija de azeite. Aquela mulher tinha. Eu só tenho uma botija. Uma botija é algo pequeno para o tanto da dívida dela. O que ela tinha era muito pequeno. Irmãos, muitas vezes nós pedimos para o Senhor, Senhor me dê uma resposta, Senhor me dê uma resposta. Eu estou passando por um momento tão difícil, Senhor me dê uma resposta. E o Senhor tem te perguntado, o que você tem? Deus, eu não tenho nada, Senhor. Nada. O Senhor, Ele vai dar algo para ti, daquele pequeno que você já tem.
O Senhor vai multiplicar aquilo de pouco que você tem na sua vida, o Senhor vai fazer grande. E muitas vezes nós não entendemos, porque eu creio que aquela mulher, naquele momento que o profeta disse para ela: o que você tem em casa? Poxa, eu estou te dizendo que meu marido morreu, eu tenho meus filhos que os credores querem levar ele, e o Senhor ainda vem me perguntar o que é que eu tenho na minha casa. Eu vim aqui em busca de socorro. Quantas vezes nós vamos na casa do Senhor, nós dobramos nossos joelhos, e quantas vezes nós falamos: Senhor, eu não tenho nem palavras para te dizer. Você tem lágrimas. E o Senhor, na minha Bíblia, fala assim que Ele é mestre para dissipar as lágrimas que descem dos seus olhos. Muitas vezes nós não precisamos nem falar. Esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tão tremendo, que Ele decifra as nossas lágrimas. Eu me lembro que, quando eu congregava ali na igreja do bairro Goiás, as minhas filhas eram ainda pequenas. A gente estava passando uma dificuldade financeira. E as minhas meninas me pediam pão para comer cedo, eu não tinha. E eu ia para a oração de manhã, porque naquela época eu não trabalhava. Eu ia para a oração de manhã e um dia eu dobrei o joelho. Sinceramente, eu não sabia nem o que dizer. Mas sabe o que saiu da minha boca? Foi línguas estranhas. E eu nunca senti tanta presença do Senhor como eu senti naquela manhã. Eu sei, Senhor Jesus querido, que eu não tenho nada para oferecer para minhas filhas hoje. E quando eu comecei a falar em mistério, o Senhor tomou uma irmã e falou assim: filha, eu sei o que tem me pedido. Muitas vezes, irmãos, o Senhor usa dessa forma. Porque talvez se eu tivesse falado com as palavras, e muitas vezes quem estivesse perto ia virar e falar assim: poxa, o irmão lá está deixando a irmã passar dificuldade. Até nisso o Senhor cuida de nós. Até nisso o Senhor cuida. Irmãos, e o Senhor abriu a porta. E a irmã virou para mim e falou assim: irmã, vamos tomar café lá em casa. Minhas meninas ficaram tão felizes. E o Senhor proveu para mais até o final do mês, pão todos os dias. Muitas vezes nós achamos que nós não temos nada. Quantas vezes o Senhor tem perguntado para você: o que tens em casa? Você tem o conhecimento da palavra do Senhor? Você sabe orar? Você sabe buscar a Ele? Você tem apenas uma botija com azeite? É o suficiente para o Senhor fazer um milagre tão grande. E o profeta falou para ela: vai lá, pede vasilhas emprestadas. Irmãos, eu vejo assim, como aquela família tinha uma comunicação entre si. Porque quando ela pediu para os filhos dela irem lá buscar vasilhas emprestadas, eles foram. Muitas vezes hoje, os nossos jovens têm vergonha. Se falasse para ele: vai lá buscar uma vasilha emprestada. Ah, não, não vou não. Vai a senhora. Mas aqueles meninos, talvez eles não tinham vergonha, talvez tinha. Mas a obediência que eles tinham, o que eles tinham aprendido dentro de casa, com aquele profeta, com aquela mulher, fizeram com que eles fossem. Mesmo que não estivessem entendendo nada, eles não questionaram. Muitas vezes nós não estamos entendendo, mas nós estamos querendo questionar. Muitas vezes o Senhor vira para você e fala assim: vira naquela rua ali. Fala assim: ah não, aquela rua eu não vou virar não, porque ele vai ficar muito mais longe para mim ir onde que eu quero ir, eu não vou virar. Aí você vai reto, mas aí acontece alguma coisa que se você tivesse virado naquela rua, talvez você teria chegado bem mais rápido. É a obediência. Aqueles meninos obedeceram e foram nos vizinhos e buscaram vazia. E aqui fala que aqueles meninos, quando fechou a porta, eles ficaram olhando, curiosos para ver o que estava acontecendo. Ai, por que pediu para mim buscar um monte de vasilha vazia?
Muitas vezes nós não estamos entendendo a situação que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós estamos passando por momentos que nós olhamos perplexos e viramos falando: Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas o Senhor simplesmente vira para você e fala assim: vai que eu vou fazer. Muitas vezes o Senhor usa pessoas para cantar para você porque largou a rede. Vai fazer a minha obra, enquanto você cura vidas, eu te curo. Muitas vezes nós não entendemos e falamos: Senhor, eu estou precisando de cura, como que eu vou curar alguém? Mas o Senhor fala: é eu que te uso. Simplesmente obedece, simplesmente vai, simplesmente se disponha. E é disso que o Senhor está precisando de nós. Simplesmente disponha. Muitas vezes, se nós observarmos aqui nessa história, nós vemos se aquela mulher fosse pensar: poxa, eu não estou entendendo nada que esse profeta quer. Vou pegar um monte de vasilha, eu já tenho vasilha aqui na minha casa, já está vazia o suficiente. Eu já tenho vasilha aqui na minha casa. Eu não estou precisando de mais vasilha vazia. É da mesma forma. Como que eu vou falar para as pessoas de Deus, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo outro, sendo que eu estou vivendo algo que, para mim, aos meus olhos, está impossível. E muitas vezes o Senhor tem falado: traz mais vazia. E não é vazia cheia, não, é vazia vasilha. A convivência com eles, com aqueles vizinhos, seria boa. Ele poderia virar e falar assim: não, vai lá nos seus vizinhos, eles vão te dar um pouquinho de arroz, vão te dar um pouquinho de feijão, vai te dar um bolo. Vai lá, se você chegar lá e bater na porta deles, eles vão te dar. E vocês vão trazer as vasilhas para dentro da casa de vocês cheia. Mas o Senhor não queria aquilo. Muitas vezes nós saímos pelo mundo afora, nós nos enchemos com tantas coisas. Aí depois nós chegamos aqui na casa do Senhor já cheios, já saciados. E o Senhor não quer isso, o Senhor quer nos encher. O Senhor quer que nós nos esvaziamos lá do mundo, para que o Senhor possa nos encher. O Senhor quer nos encher do azeite lá do céu. O Senhor quer que nós sejamos cheios. Irmãos, uma botija pequenininha. Eu creio que havia vazias grandes, vazias pequenas. E da mesma forma, muitas vezes você tem olhado para você e tem visto em você algo tão pequeno. Fala: Senhor, como que eu vou falar do Senhor para as pessoas, sendo que eu sou pequeno demais? E eu creio que chegará pessoas, talvez de status grandes, para você falar do amor do Senhor, encher essa vasilha do azeite lá do alto. Chegará perto de você pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas de todas as formas. E você tem o azeite, porque o Senhor te deu o azeite. E através desse pequeno botija, foi enchendo as vasilhas. E ela foi espejando. E foi espejando. E eu creio que tinha muitas vazias. Muitas vazias. E quando o profeta falou: traga mais vasilhas para encher. Os filhos: não, já acabou as vasilhas. Não tem mais vasilhas. E o azeite cessou. Irmãos, tem um outro fato muito interessante também. Que quando aquele profeta, ele falou: entra para dentro, fecha a porta. Tem muita coisa que Deus quer fazer com você, lá dentro da sua casa, de porta fechada. Quantas vezes nós falamos: entre no quarto, feche a porta. Muitas vezes o Senhor quer ter um particular contigo.
Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos mostrar para todo mundo: olha aqui, ó, eu não tenho nada, mas o profeta falou que vai fazer alguma coisa aqui, então vem ver. Muitas coisas, irmãos, não é essa para ser mostrada. Durante o processo do milagre, na sua vida, muitas vezes você vai estar lá com as portas fechadas, sim. Porque quando aquela mulher saía para vender aquele azeite, possivelmente as pessoas poderiam falar assim: nossa, aquele profeta tinha muita coisa na casa dele. E realmente nós temos muitas coisas. Porque nós sabemos que o mundo lá fora, ele fica de olho em nós. E quando nós baixamos a nossa cabeça, e quando às vezes nós ficamos entristecidos, nem nós mesmos confiamos em Deus. Como nós poderemos falar de Deus para o outro pessoa? Nós somos seres humanos, nós nos abatemos. Seria estranho se nós não nos abatêssemos, porque nós temos sentimentos. Seria estranho, irmãos, se no momento da luta nós estivéssemos sempre sorrindo. Seria falso também. Nós somos seres humanos, e no momento da luta nós nos abatemos, sim. No momento da luta, muitas vezes nós não queremos nem levantar. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que Ele nunca nos abandona. Nós temos um Deus que Ele sempre está ao nosso lado, cuidando de nós. E Ele sabe de tudo que está acontecendo conosco. Nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Mínimos, irmãos. Muitas vezes você fica pensando assim: meu Deus, eu só pensei em algo, o Senhor me deu. Viver o milagre do Senhor, irmãos, é maravilhoso. Porque muitas vezes nós achamos que milagre é algo extraordinário. Mas nós devemos que atentarmos para os mínimos detalhes. Eu um dia estava indo trabalhar. Eu até que tinha comentado com a minha amiga, a Vilma. Eu virei e falei assim: eu precisava de uma resposta do Senhor, uma confirmação do Senhor. E eu ia a pé, lá do meu serviço. E não era um pedacinho assim, muito pequeno, a distância que eu ia. E tinha um pé de manga, irmãos, que ele era do outro lado da calçada. E eu vinha sempre na contramão, porque eu estava a pé. E eu orando e falando com o Senhor. De repente a árvore balançou, que caiu uma manga e ela veio rolando até os meus pés. E eu abaixei e peguei aquela manga. O pé era tão alto que era para a manga estar toda amassada. Mas quando eu peguei a manga, era como se aquela manga tivesse vindo e o Senhor colocado ela aos meus pés, como sinal de uma prova que eu tinha pedido para o Senhor. Irmãos, eu peguei aquela manga e eu fui embora, meu serviço, adorando, glorificando ao Senhor. E eu falei assim: Senhor, eu preciso de mais uma prova. E eu indo, passando perto de uma lixeira, tinha um talher, irmãos, dentro de uma marmita. Eu passei. Eu pensei: geralmente a pessoa come a marmita com uma colher de plástico, não com um talher desse. E eu passei por ele, olhei. Quando eu cheguei mais lá na frente, eu falei: isso é estranho. Eu voltei, peguei um papel, catei aquele trem, levei. E eu estava com uma manga e um talher. Quando eu mostrei esse talher para minha colega, que ela trabalha numa churrascaria, ela virou para mim e falou assim: nossa, sabe quanto que custa um talher desse aí? Ele custa R$50. Porque isso aqui não é qualquer um. Eu falei assim: o que estaria fazendo um talher nesse setor, dentro de uma coisa a não ser uma prova do Senhor? Quando ela me falou o valor, e quando ela me falou isso, eu falei assim: Senhor, Tu és maravilhoso. É no mínimo os detalhes que o Senhor confirma. Irmãos,
Quantas vezes nós estamos em busca de uma resposta, e o Senhor dá uma pequena resposta dessa, e muitas vezes nós não damos importância. E que nessa noite você possa entender que muitas vezes o Senhor já tem te respondido. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que muitas vezes tem falado: Senhor, eu tenho te pedido algo, eu tenho te pedido uma confirmação, eu tenho te pedido uma resposta, e o Senhor manda te dizer nessa noite: eu já te respondi, filho, eu já te respondi, filha. Por que tu achas, filha, que eu tenho que responder algo da boca de um profeta? Por quê? Será que eu não posso responder para ti em particular? O Senhor pode. Porque é o mesmo Deus que nos acompanha todos os momentos da nossa vida. Você acha que Ele não está ouvindo? Será que Ele não está te ouvindo? Será que Ele não está te vendo seus pensamentos? Ele pode te responder sim. E muitas vezes nós achamos que a resposta só vem da boca de um profeta. Muitas vezes nós estamos esperando alguém que venha de fora. Vai vir um profeta lá que ele fala, que ele revela até pensamento. Eu vou lá que Deus vai me responder. O Senhor já tem te respondido. Quando você fecha a porta, quando você tem um particular com Deus, o Senhor já tem te respondido. O Senhor já te respondeu há muito tempo. Às vezes você fala assim: mas o Senhor me respondeu. Será que já passou a minha oportunidade de fazer o que o Senhor me respondeu? Não, irmãos. Vai lá de novo. Deus, Ele é paciencioso conosco. Vai lá de novo. Dobra o seu joelho de novo e fala: Senhor, eu não entendi. Me perdoa. Porque eu estava esperando uma resposta de alguém. E o Senhor me respondeu e eu não entendi. Senhor, me responde de novo. Fala comigo de novo, Senhor. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite que tem pedido uma resposta para o Senhor. E o Senhor, Ele é Deus maravilhoso. A misericórdia dEle nos alcançou. Não foi mérito nosso nós estarmos aqui nessa noite. Não é mérito nosso o Senhor falar conosco. Irmãos, o quanto nós somos importantes. O Senhor lá do trono do céu, Ele fala conosco. Lá do trono Ele cuida de nós. O quanto nós somos importantes. E muitas vezes nós achamos que importante é aquela pessoa que faz sucesso nas mídias sociais. Importante é aquela pessoa que ela é grandona. Não, irmãos, importante somos nós. Importante somos nós porque o Senhor cuida de nós. Não adianta eu ter carrão, não adianta eu ser conhecida nas mídias, se eu não tenho um Deus que cuida de mim. Não adianta. E Deus cuidou daquela mulher. Deus cuidou daquela família. E não é diferente, porque aquele mesmo Deus, Ele está aqui nessa noite. Aquele mesmo Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida da tua casa. E Ele está aqui nessa noite. E Ele te convida para fechar a porta, para você ver o milagre do Senhor na sua vida. Ele te convida nessa noite para que você acredite no milagre que Ele tem para fazer na sua vida. Para que você venha perceber que essa pequena botija com um pouquinho de azeite pode virar muito. Para que você possa entender que mesmo que você não tenha muito hoje, que mesmo que você ache que você não tem nenhuma importância para ninguém,
mesmo que você ache que seja pequenininho demais, mas o Senhor está gerando algo grande em ti. Muitas vezes as pessoas têm olhado para você, não tem visto nada. Aquela ali, ó. Mas o que importa é o que aquele ali vê em você. O que importa é o que Deus vê em você. O que importa, irmãos, é o que Deus tem para você. Porque muitas vezes nós geramos expectativas tão grandes no ser humano. Muitas vezes nós esperamos tanta coisa do ser humano e nos frustramos. E muitas vezes nós achamos, não, Deus não está me ouvindo não, porque Deus podia ter usado a irmã Celestina, a pastora Celestina, para falar comigo e Deus não falou. Por que será? Porque ela não quis falar, ela não quis dar o recado de Deus para mim. Não, irmãos. Porque nós geramos essa expectativa. E o Senhor não quer que nós geramos essa expectativa no ser humano. O Senhor quer que nós geramos essa expectativa nele. Porque a partir do momento que nós geramos essa expectativa no Senhor, pode ter certeza, irmãos, que a nossa vida será mudada. Pode ter certeza que a nossa vida será diferente. E que a partir de hoje, nós possamos entender o agir de Deus na nossa vida. O Senhor, Ele age na minha vida de uma forma, age na sua vida de outra forma. E se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor, se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco, muitas vezes nós passamos despercebido. Muitas vezes nós achamos que o Senhor nem cuida de nós. Mas eu estou aqui para falar nessa noite que o Senhor cuida de você. Que o mesmo Deus que cuidou daquela mulher, Ele cuida de mim, cuida de você. E Ele está aqui nessa noite. E que essa palavra venha falar nos vossos corações de forma bem especial. E que vocês possam lembrar que muitas vezes você pode estar andando na rua e o Senhor falar com você. Muitas vezes você pode estar andando na rua e ver algo diferente. E que você possa ficar atento. Porque o Senhor cuida de você não é só aqui nessa casa. O Senhor cuida de você em todos os momentos da sua vida. O Senhor cuida de você enquanto você está dormindo. Muitas vezes o Senhor tem velado o seu sono. Porque muitas vidas, durante essa pandemia, nem queria acordar. Mas o Senhor foi lá na mão dela, levantou ela pela manhã, sustentou ela. E muitas vezes você nem conheceu essas vidas. Mas o Senhor conhece. O Senhor guarda. E o Senhor livra de todo mal. E o Senhor nessa noite quer que você ainda continue essa jornada. Que você fale desse amor. Que você seja usado como essa botija pequenininha, mas que vai derramando o óleo dele. E que vai enchendo outras vazias. Que vai enchendo outras vidas. Porque o Senhor cuida de você. E eu agradeço a oportunidade que foi me concedida nessa noite. Amém.